Olá, eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve meditação comigo no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que deles enche a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, esse salmo é um dos cânticos chamados de cânticos de romagem. Nas festas do povo da antiga aliança, festa da Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, o povo peregrinava a Jerusalém e eles iam cantando, louvando o Senhor com esse e outros salmos. Esse salmo ele fala muito ao meu coração, porque ele nos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. Exatamente. O texto mostra como o povo da antiga aliança dependia do Senhor. E isso não mudou. Nós, o povo da nova aliança, a igreja de Jesus, nós também somos totalmente dependentes do Senhor. O salmo começa no verso 1 dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A ideia de casa aqui é família, trata-se da família. O assunto família é tocado novamente lá nos 3 últimos versos, quando mais uma vez o salmista fala da família e apresenta os filhos como herança do Senhor. E compara o homem que tinha muitos filhos com o arqueiro que tinha a sua aljava cheia de flechas. A ideia aqui é a ideia de uma família grande, edificada pelo próprio Deus, onde vários filhos são instrumentos de Deus para proteger a família de possíveis ataques do inimigo. É claro que essa ideia de família grande não faz parte da nossa cultura, dentro da nossa realidade. Contudo, o que nós devemos atentar é que, independentemente do tamanho da nossa família, ela deve ser edificada pelo Senhor. Pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós estamos vivendo um período onde a família tem sido bombardeada por informações, ideologias e pensamentos que são completamente contrários à palavra de Deus. E nós precisamos estar muito atentos a isso. No processo de edificação das nossas famílias, Deus quer usar cada um de nós como instrumentos dessa edificação. Nossos lares devem ser edificados sobre a rocha. Nas palavras de nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 e 27, nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É verdade, meus irmãos, que a nossa vida e a nossa família estão nas mãos de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Contudo, isso não significa que devemos ficar de braços cruzados apenas como ouvintes da palavra de Deus. Já nos dizia também Tiago, no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A vida espiritual de cada membro de nossas famílias, isto é, esposa, esposo, filhos, pais, depende de Deus, está certo. Contudo, Ele, o próprio Deus, quer nos usar no processo de edificação das nossas famílias. Seja, portanto, um instrumento de Deus. Seja você um instrumento de Deus. Seja um marido que cuida e abençoa e entrega a sua própria vida pela esposa, como Cristo se entregou e morreu pela igreja. Seja uma esposa sábia, que sem palavras, mas pelo procedimento edifica a casa e leva o seu marido, que quem sabe um descrente ainda, mas a crer em Cristo. Sejam filhos que honrem os pais, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenha longos dias sobre a terra. Portanto, não sejamos omissos, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O verso 2 desse salmo também nos diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O esforço humano é inútil quando não vem acompanhado da bênção de Deus. A figura aqui é do pobre trabalhador, o agricultor que madrugava para comer o pão de cada dia, que penosamente ganhava, conseguia depois de um dia de sacrifícios. Contudo, o Salmo continua dizendo: aos seus amados ele dá enquanto dorme. É claro que o texto não está dizendo que é desnecessário acordar de madrugada, mas o texto está nos dizendo que em vão todo esforço humano quando não vem acompanhado da bênção de Deus. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas quem são esses amados de Deus? Quem são esses que são alvo da providência divina? É claro que o salmista está se referindo aqui, irmãos, ao povo de Deus, ao povo da aliança. E se nós olharmos para a nossa atualidade, para os nossos dias, os estudiosos estão dizendo que nós estamos entrando numa das maiores crises econômicas que já se ouviu. E você, meu irmão, tem ouvido isso. E você, minha irmã, tem ouvido isso e você está preocupado. Mas lembre-se dessa palavra: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus guarde o seu coração em paz nesse tempo difícil. Nossas vidas estão nas mãos de Deus e Deus quer usar cada um de nós para que a nossa família seja edificada. Que Deus te abençoe com essa palavra. Amém.